Fala, galera! O nosso Pod Faixa no ar, né, na nossa maratona de segunda-feira aqui no Le Monde, em Nova Iguaçu, nos estúdios, né, do Nova. Lembrando que esse Pod Faixa a gente traz quem a gente ama, e o social, ele é a base de tudo. É a voz do social, é o Pod Faixa. E o Pod Faixa é oferecimento do Pizza e Pasta, a melhor pizzalinha do Rio de Janeiro. Arte Pão, tradição na sua festa. Minotauro Energético Dream, né? Facilite Benefício, Full Pneus Brasil, Jardim Escola Castro Alves e Mercado Vivo, diretamente do Ceasa, com as cotações do dia a dia, da sua fruta, dos seus legumes, né? Daquele lugar que passa 60 mil pessoas por dia. Então, o Mercado Vivo está aí no ar. Vá no nosso canal, compartilhe, curte, comente, porque o Pod Faixa está crescendo e estamos batendo quase 150 entrevistas. E hoje, né, a gente, assim, eu não posso me emocionar muito, porque a vida, ela é de emoção, e isso não pode nunca perder. E você juntar, né, Márcio Luiz Cláudio Amaral, e você juntar Renata Alarcão e Miro Alarcão na mesma mesa, né, com esse maluco chamado Ricardo Cavalcante. É um prazer, uma honra estar com vocês dois aqui. Prazer meu. Pô, pelo amor de Deus. Renato, um dos caras que a gente admirou desde criança, né? Um revolucionário naquelas artes que poucas pessoas conseguiam entender como que você conseguia fazer aquilo. E a gente curtiu várias capas do Adrenalina News que você nos ajudou a montar. Um cara mega estudioso, um cara desequilibra qualquer parada, e a gente cresceu contigo, então não tinha como, né, Samira, a gente ter Márcio Luiz Cláudio, Renato, esses caras perto e não ser, porra, diferenciado. A maior faculdade foi perto desses caras. Obrigado por você receber esse convite, aceitar, trazer teu pai ainda, que ainda é um network. Eu chamei você e ganhei 2. Então, estou muito honrado de estar aqui, obrigado. Obrigado pela minha parte também. Não, eu que estou feliz. É um prazer imenso de ver o trabalho que vocês fazem, principalmente com essa garotada, porque, pela minha idade, principalmente, a gente vê por tudo pelo que passou a cidade. Nós fomos também, na nossa época, devidamente, batalhadores e preocupados com o andamento que a gente tinha com essa meninada. E sempre procuramos fazer o todo possível nos mínimos detalhes, desde uma plantação de proteção do morro da cidade até mesmo do todo. A gente tinha muito orgulho de morar e participar de Nova Iguaçu, numa época em que muitos amigos preferiam, talvez pela condição econômica, comprar apartamentos na Barra, essas coisas, mas nós sempre fomos iguaçuanos de coração, com um grande prazer. Não, e a cidade hoje, ela é uma cidade, a capital da Baixada, né? A gente chama até que parece São Paulo da Baixada Fluminense. A gente deve muito a vocês, né, cara? Que lutaram, batalharam e acreditaram que isso aqui podia ser o Nova Iguaçu que é hoje, né? São 10 viadutos, a gente fala sempre inteiro, 10 viadutos, mais de 450 prédios, 2 shoppings, um clube de futebol que tem uma estrutura. Então, isso tudo foi deixado por legado de vocês. Tem um detalhe importante: papai foi do grupo que fundou o Plano Estratégico, né? Que foi um projeto, uma parceria de Nova Iguaçu com Barcelona, né? Que, enfim, na época se diziam cidades irmãs. Então, esse projeto envolveu uma primeira fase de entrevistas com todos os setores da cidade, todas as classes sociais, que todo mundo achava importante para a cidade. E, na época, a gente que fazia o jornal, todo mundo foi entrevistado. E a gente falou do potencial esportivo também da cidade, né? Praça de skate, falamos do voo livre da Serra do Vulcão, que hoje está parado. Então, foi uma época, assim, muito rica, né? De muita esperança com o futuro da cidade, né? Ele até poderia falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu lembro da época, que a gente, que era do Adrenalina, a gente marcou uma reunião com o prefeito, então, né? E fomos lá mostrar os slides, né, da Serra do Vulcão e praça de skate. E no meio da nossa reunião, na casa do prefeito, que era ali na rua onde mora o Luiz Cláudio, né, o primo,
o prefeito, na reunião, soltou a seguinte frase, falou assim, não, tem outra ideia ali para aquela praça de skate, eu vou fazer o viaduto se conectar direto com a Estrada de Madureira, a Bíblia Gustavo, né? Vou fazer direto, assim, a gente arregalou os olhos, nós nos olhamos assim, como assim ele vai passar uma estrada no meio da praça de skate? E aí, naquela semana, um pouco depois, teve um evento na Rio Sampa, do Adrenalina, e a gente lá no palco com o microfone, casa cheia, tem um livro aqui, vamos assinar, um abaixo-assinado para manter a praça de skate. Então o jornal agitava, né? Muito. Era um grupo que realmente dava uma fervura na vida social da cidade. E assim, isso foi igual a uma faculdade, né, Samir? Porque os jovens, você tendo isso todos os dias para acordar e dormir pensando em fazer um jornal de surf que só evoluía, só crescia, sem você ter nada, sem ter uma internet, sem ter um celular, sem ter um mecanismo, e você avançando, mas aparecendo toda essa galera, né? Não, é uma galera que tinha assim, ele era um ídolo pra gente, né? Por mais que o Márcio Luiz Cláudio fosse fera, esse cara, a gente ficava atrás dele o tempo inteiro, até enchia o saco. Eu falava, cara, a gente vai ter que fazer as minhas coisas, cara. Grava uma fita cassete pra mim, aquela coleção de disco. Né? Cara, era uma luta, o tempo inteiro perturbando. Então isso trouxe pra gente, né? A gente que vem do contemporâneo, a gente viu que valeu a pena tudo isso, né? Foram sementes que o senhor germinou lá no morro lá, e tem aquela floresta lá que faz aquele lugar ser diferente. Exato. Você pode dar uma palhinha de como é que foi lá o Projeto Verde Novo, né? Sim. Que hoje o morro tá cheio de árvore. Como é que era aquele morro antes? Era uma plantação de laranja? Não, aquilo foi um laranjal, na época, com o proprietário daquela área, uma família tradicional daqui de Nova Iguaçu, Gaspar Soares. Eles tinham aquilo dali, era uma plantação de laranja da época que Nova Iguaçu foi a terra dos laranjais. Acho que o maior exportador mundial de laranja. Foi um dos maiores exportadores de laranja do mundo. Sabia disso? Sabia. Mas apareceu a mosca que começou a devorar nossos laranjais, e então aquilo tudo mudou. Então, a partir daí, aquilo que eram plantação de laranjeiras foram sendo utilizada por cada um, cortando, quebrando e tal, e terminou. E a preocupação nossa, já naquela época, é que aquilo se tornasse uma favela. Então, com essa preocupação, nós criamos esse projeto Verde Novo, que poderia ser ver outra vez, ou a cor verde. Então, com esse projeto Verde Novo, começamos com a ajuda daqueles prédios, daquela cidade, daqueles moradores ali da base do morro, uma ajuda financeira, compramos as ferramentas com alguns operários. Esses operários nós plantamos, foi feito também na época a plantação de árvores, e com esses operários eles ficavam limpando a base dessas árvores para que pudesse aparecer essa floresta. E hoje está lá, com todo orgulho nosso, nós vemos que está protegida pela floresta, pela mata, aquele lado todo do morro aqui, até desde lá do K11, né? É verdade. Até ali, mais ou menos na... Uma cinta verde. Uma voltou cinta a verde. aparecer bicho, voltou a ter água correndo ali, né? Então, inclusive também, nós tínhamos o hábito, na época que a gente fez a plantação, de limpar, tipo uma vigília que a gente fazia, e talvez até pela profissão nossa, a gente visitava aquilo tudo, verificamos como é que estava o trabalho dos homens, e fomos encontrando uma série de olhos d'água. Fomos limpando aqueles olhos d'água que serviam para uma espécie assim de apoio para aqueles animais que moravam por ali. Então, até hoje, aliás, há poucos dias, na minha casa, que fica ali quase na base do morro, eu vi a presença ainda de miquinho. Muito legal. 2 miquinhos ali próximo da minha casa, ainda passeando por ali. Então, isso tudo para nós, nessa idade que estamos, a gente ficou orgulhoso de ver o resultado e por parte de vocês, o incentivo que vocês estão com essa garotada aí. Isso, para mim, nessa minha idade, sinceramente,
eu tenho orgulho de estar conversando com vocês, cara. Porque, não, sinceramente... A gente que fica muito feliz. Cada um no seu tempo. Um grãozinho que a gente plantou na época, mas depois vem outras gerações que vão plantando mais um grão, mais um grão. O senhor plantou uma floresta. A gente planta na vida deles o futuro. Porque o senhor vê que esses jovens hoje, da geração Z, eles são uma potência. Mas às vezes eles não sabem o que é isso, entendeu? E também não tem um mecanismo para... Por exemplo, o que tem de jovem hoje segurando fuzil, né, que acha que está trabalhando, é a cabecinha dos caras no ambiente. Então você pega... hoje nós temos 50 garotos que estão perfilando em empresas, né, e ganhando o seu sustento. E os caras vieram de 5 anos. Então a gente fala, eu consigo mudar a vida de um jovem com 4 anos. Nesses 4 anos ele chega ao 15. Aí nesses 15 anos a gente pergunta para ele a senha. Meu irmão, tu quer continuar? Tu vai querer? E aí eu transformo ele num astronauta. Né? Eu falo para eles que na Alemanha, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, a pesquisa Quero Ser Astronauta bate 10 milhões, 5 milhões. Aqui no Brasil são 4 pessoas pesquisando só. Entendeu? Então a gente quer que os caras sejam diferentes no mercado que... Seu Miro, hoje está muito fácil, seu Miro. Hoje é muito amadorismo, muita preguicinha e muitas pessoas que não estão afim. Quando tu pega um cara que está afim, ele já sai na frente de 100. Sabe que um detalhe que você falou aí que para mim chama a atenção, na geração Z hoje, eu acho que um grande desafio para eles é isso aqui, ó. É controlar esse vício aqui da dopamina fácil de botar para correr. Eu que sou um adulto de 55 anos, eu nasci em 70, volta e meia eu me pego ali 40 minutos só fazendo scrolling, né? E eu paro, quando me dou conta, eu tento dizer para mim mesmo assim, Renato, o que você acabou de ver nos 45 minutos? Diz aí, eu conversando comigo mesmo. Eu mal consigo lembrar, porque a gente fica no verniz, a gente não faz um mergulho além da superfície das coisas, fica na casquinha, na superfície. Então, eu percebo esse problema dos meus filhos de amigos falam a mesma coisa, que é observar um imenso potencial, muita inteligência ali em estado latente, muita energia, escoando como se fosse uma torneira aberta e a água descendo no ralo, é aquele tempo. Porque você sabe, cara, o tempo é um recurso limitado. Cada hora nossa que foi embora, você não recupera, cada hora. Então todo mundo vem ao mundo com um banco de horas e você pode escolher como você vai usar aquele tempo para fazer algo que te impulsione para frente ou que, sei lá, que mova as coisas ao redor. Mas a minha preocupação com a geração dos meus filhos é essa mesmo. É essa cocaína digital, que é, ó... Esse vício que outra coisa, é um vício que baixa a cabeça e te distrai. Normalmente o cara distraído, ele é um perdedor, entendeu? E aí você lembra que a gente olhava para o céu e via os aviões, tinha o nome dos aviões que a gente lembrava. Hoje ninguém olha para o céu. Pode passar um disco voador. Não, mas veja bem, talvez ainda por ter sido, evidentemente, desta minha geração, é uma das coisas que eu tenho até hoje a curiosidade. Eu estou sentado na minha varanda, faço meu exercício de manhã e fico olhando a passagem do avião e já pelo som do motor do avião, esse é um avião Essa cabeça de engenheiro. Da outra companhia. Então, inclusive, do rumo deles, que é bom, esse vai aqui para o Galeão. Vai para Santos Dumont. Você sabe que o lugar onde vocês vão botar o projeto Faixa Preta, ali no Aeroclube, papai voava de teco-teco quando era garoto, né? Ah, é? 19, 20 anos, fazia voo de teco-teco. O teu pai fazia Posou tudo, ali, né? Posou, o teu decolou, pai fazia tudo. Samiro, como é que foi o esporte? Não, eu ia comentar justamente disso. Na minha geração, o esporte era o fundamental para que a gente tivesse um bom direcionamento em termos de educação. O esporte era fundamental. Isso que ano? Bom, 56, né? Eu sou de 36, bota mais 20, 56, 58. Eu cheguei a disputar 3 campeonatos brasileiros naquela época. Um aqui no Maracanã,
outro lá em Santos, em São Qual é o Paulo. esporte? Voleibol. Voleibol, né? Disputava voleibol. Hoje a gente chama de vôlei. Vôlei, A geração dele era voleibol. Voleibol no futebol não tinha ainda esses incentivos que a partir de um certo tempo começou. Então, depois do advento da Lei Pelé, parece que modificou muito o interesse também do atleta com relação a se fixar num determinado esporte. Então, na minha época, era diferente, mas tudo bem, não era atrás disso que a gente ia. Na época ainda... Era a disciplina que isso causava, né? É o tipo do amor à cor do esporte. É. Na época, fundamentalmente, em Nova Iguaçu eram 2 clubes. Então, apesar dos pesares, eu ter começado num deles, no Esporte Clube Iguaçu, mas eu depois me apaixonei pelo Iguaçu Basquete Clube e a partir daí foi... A gente falou sobre o IBC hoje, é impressionante, segunda vez. Pois é, então foram coisas que influenciaram muito minha educação. E até porque eu me lembro daqueles que eram nossos gestores. Eu tenho que levar aqui em homenagem a Leônidas Barros, Lão. Lão foi um cara extraordinário, o carinho que ele tinha com relação àquela juventude, depois até tipo uma escolinha como vocês têm agora, outro tipo. 1950? Isso. 1950. Lão, o nome dele Lão. Era o prefeito? Não, era o gestor do esporte. Atleta, Leônidas Barros. Então teve o Chico Baroni, então teve uma série de amigos, o Hugo Soma também. Então teve vários dele. A família Soma, vários deles ligados ao esporte. Pioneiros do esporte em Nova Iguaçu, todo mundo. Então tudo isso marcaram muito mas principalmente na parte, fundamentalmente, como vocês fazem também através de um outro tipo de esporte, um direcionamento para a parte formação da caráter, educação, talvez, né? da formação de caráter de cada um de nós. Não que a gente tenha pretensão, jamais, de querer ser melhor do que ninguém, mas simplesmente ter orgulho do caráter e daquilo que a gente pôde passar para os nossos filhos. Até isso é motivo de orgulho para mim. E acredito para todos os meus familiares, certamente. Então, hoje eu tenho que parabenizar vocês. Dentro da atualidade, você está partindo para um novo projeto. Não era o voleibol, não é basquetebol, não é nada disso. Mas é um outro projeto. Por que não? Vão em frente, vão no frente, que vocês vão servir de exemplo para outra geração que vão chegar aí, certamente. Não, e receber esse impulso do senhor é fundamental, porque a gente aprendeu nessa história, né, como o seu Maninho, que foi parceiro do senhor no vôlei, o Francisco Amaral, que me deu um conselho sobre a faixa preta de Jesus. Ele chegou para o Márcio e falou: Márcio, o Gordo acertou agora, hein? Acho que o Gordo agora... que legal. Entendeu? Muito legal. Não, então... mas bacana, veja bem, essa formação, eu chamo de Chico Amaral, porque o Chico era meu cunhado. Então, o Chico era o tipo de amizade sui generis. Eu tinha uma admiração por ele, com a minha esposa, que era irmã dele, e o Chico sempre foi uma pessoa assim, muito austero. Então, ele tinha o viés político dele, então muitos questionavam isso, e eu via o Francisco, eu chamo de Chico também, então a gente via o Chico de uma outra maneira, mas o lado humano dele, da inteligência dele. Até os últimos dias dele, eu fui talvez um daqueles que tive o prazer de ter convidado, de ter tentado conversar com Francisco já no final da vida dele, através de um planejamento que ainda eu estava vislumbrando, e já sentia a dificuldade que ele tinha. Isso chega a me emocionar por tudo que o Francisco deixou de exemplo do político, legado, do verdadeiro, né? Político, nós, legado, né? Que ele deixou. Para toda a geração. E veja bem, Chico não fazia esporte, não fazia nada disso,
mas ele foi colega de minha irmã no Colégio Leopoldo, foi casado com uma pessoa também que era muito amiga de minha falecida esposa. Então, gente, irmão também de Helena. Então, gente, o pai dele, Antenor Amaral, ele também foi outra pessoa da qual a gente tem saudades. Saudade dos exemplos do aprendizado. Era o Paim? Era o Painho? Vovô Antenor, né? Aí aquele Painho, o Painho e a Maninha. Não, esses são da Abadia. São do lado da Abadia. Da mãe do Márcio. O Painho também era muito parceiro. Painho era maravilhoso. Então, eu me lembro da época, eu ainda namorando a irmã dele, o velho Antenor, quando eu almoçava lá, ele fazia tipo uma mesa redonda, os filhos dele com as teorias políticas dele, diferentes da minha também, já naquela época. Então, o senhor Antenor como mediador e para conter os entusiasmos excessivos de cada um dos lados. Arrobos, né? Esses arrobos. Então, as que aprendizado, que pessoa extraordinária. Que grande prazer eu tive que... Seu Miro, eu vou falar para o senhor, eu fiz esse podcast aqui na minha vida, porque como a gente tinha que construir algo, eu falei, eu não posso ficar muito fora da mídia, e aí Deus me deu o Marcelo, me deu a Raíssa, me deu o estúdio. Mas aí, hoje, eu estou me sentindo um dos caras mais privilegiados nessa cidade, em estar com o senhor aqui nessa mesa, em estar com um cara que eu amo, que eu admiro há muitos anos. Então, o senhor me deu um presente no Natal, que é estar com o senhor aqui, batendo esse papo. Hoje a gente acrescentou, demais. Eu estou muito feliz aqui. Chega, aqui a minha mente está explodindo de alegria em podendo estar com um dos caras que a gente, de longe, admirou muito, que é o senhor. O senhor, a sua presença é como se fosse um farol. O senhor, o Francisco Amaral, eram uns caras ali, como o seu Mário Marques, entendeu? A gente ia botando assim na balança, como que... E aí hoje, estamos aqui batendo esse papo, emocionado. Então, eu quero agradecer de verdade por essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu não tenho palavras da admiração de ver uma juventude, vão chamá-lo até assim, se me permite. Eu tenho 57, eu não sou esse jovem. Eu estou com 90 praticamente, estou na véspera aí de 90 anos, semana que vem. Tio Ítalo está com 90, tio Ítalo. Pode cirula, 90, Vai para 90 esse ano. Puxa, semana que vem eu estou fazendo 90 anos. Olha só, no dia... parabéns, entendeu? Eu tenho essa genética, eu quero chegar claro, mas vai. Renato, quando começou Renato Alarcão desenhar? Quando foi que essa chave, bum? Rapaz, tu tinha 1000 chances para fazer um monte de coisa. Eu costumo dizer que eu nasci com lápis na mão. Não, nada disso. Olha só, eu tenho a seguinte teoria, o Ricardo. Toda criança sabe e gosta de desenhar. Toda. Né? O Picasso tinha aquela frase assim, toda criança é um artista e o problema é continuar um artista depois que cresce. Né? Então, quando você pega um adulto, eu te dou uma folha de papel e falo que, Ricardo, desenha um negócio aqui. Aí você vai desenhar para mim igual uma criança de 7 anos, não vai? Vai. Mas foi a idade que você parou de desenhar. É verdade. Você vai estar no ponto que você parou. Eu não parei. Então, a criança que não parou se torna um profissional. No meu caso, eu sou um profissional da área de literatura, faço ilustração. Fiz, por exemplo, ilustração para uma série do Netflix chamada Guerras do Brasil. Ilustrei o episódio da Guerra do Paraguai, então cenas de batalhas e tal. Esse ano ganhei um prêmio muito importante com um livro sobre a vida do fotógrafo Sebastião Salgado, a biografia dele para crianças. Então, um livro para que crianças possam conhecer um cara que para mim é o meu maior herói nas artes visuais, que é esse fotógrafo, né? Que ele realmente foi assim um dos gigantes da fotografia mundial, da história da fotografia. Com certeza. Então, eu me considero privilegiado pela sorte desses projetos terem vindo parar na minha mão. Então, cara... Ganhou até um prêmio com isso aí, né, Renato? Ganhei um prêmio de melhor livro ilustrado
para crianças em 2025 pelo jornal The New York Times. Aqui o livro, se você quiser dar uma olhada. Isso aqui é para a biblioteca do projeto Faixa Preta de Jesus. Veja, eu vejo com uma certa preocupação a questão do livro, da literatura, quando eu me dou conta dessa coisa que a gente conversou agora há pouco, né, sobre como o vício digital do celular está criando uma coisa que existe até um termo em inglês para isso, que é brain rot, que significa apodrecimento do cérebro. O que isso causa em relação à literatura, parar para ver um livro? As pessoas não têm, o jovem não tem mais paciência para pegar uma história e ler, porque as coisas não estão pulando, não estão piscando, não tem som, não tem movimento, e aquilo é importante porque cria na nossa cabeça, exercita áreas da nossa mente onde a gente tem que imaginar, né? Você lê uma frase, alguma coisa, você cria com a sua mente. Então eu sou apaixonado por literatura por isso também. A literatura permite que a gente, lendo uma história num livro, eu posso ser um astronauta, eu posso estar no meio de uma porradaria, numa caravela no século XV. Vikings. Eu posso estar no meio dos Vikings invadindo a Inglaterra, você, né? E essa geração precisa muito ligar a TV, ligar o vídeo para mergulhar nesse mundo imaginativo. E na literatura a gente vai exercitar isso com a nossa cabeça. Então, as coisas foram me trazendo para cá. Quando eu estava no Adrenalina News, eu estava com 20 anos de idade. Então, estava estudando design gráfico. Na época, papai lembra bem, era a época de fazer o vestibular. Eu falei, vou fazer comunicação visual. Papai, meu filho, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei assim, não, é uma profissão que lida com... Não sabia explicar ainda, porque foi um amigo do meu irmão que falou, vai fazer isso, que isso tem a ver contigo. Trabalha com publicidade, com revistas, com jornais, com publicações. E papai sempre falou para mim o seguinte, é engraçado que depois de velho eu comecei a chamar de papai, né? Não, porque até então era pai. E você é uma geração banca de jornal, né? Exato, é da cultura do impresso. Agora a galera toda é da cultura do digital. Tudo é pixel, não é mais tinta no papel. Você trabalhou com impresso. Se vai numa banca de jornal hoje, tem mais artigos para fumante do que... Tudo, né? Mas aí eu ia dizendo... E aí papai falou na época assim, meu filho, os pais eles têm que ser o arco, os filhos a flecha. A gente tem que atirar vocês o mais longe que quiser. Então, o que você for estudar, eu estou aqui para te apoiar, né? Então, é uma profissão que ele desconhecia, mas ele acreditou no meu sonho, né? Então, por exemplo, quando eu quis fazer mestrado fora do Brasil, claro, tentei bolsas de instituições, mas não consegui. E papai fez das tripas coração aí e vendemos uma outra coisa. E eu fui estudar em Nova York, fui fazer o mestrado lá numa Quanto tempo? Eu fiquei quase 4 anos lá, Ricardo. E numa época muito peculiar da história do mundo, cara. Eu tava lá quando houve o ataque às Torres Gêmeas, né? Que eu via olho nu. Né? Eu morava em New Jersey, e Nova Jersey, como se fala. E tocou o telefone de manhã, era minha sogra, falou, liga a TV. Aí eu liguei a TV, eu morava no 3º andar. Aí, sabe quando você... acende o isqueiro do carro, tira, olha, é um braseiro assim, parece uma cebola cortada toda em brasa. Eu olhei na tela da TV e parecia um isqueiro de cigarro, mas com altura de 5 andares, assim, do prédio. Assim. Aí eu falei pra minha mulher, olha, isso não é filme, isso tá acontecendo. E não tem bombeiro que apague esse fogo. Aí continuamos acompanhando, né? E aí... Daqui a pouco bateu o 2º avião, a gente estava assistindo na TV. Aí eu falei, é atentado terrorista. Aí começamos a acompanhar. Quando o sinal da TV caiu, ficou... e só vinha o áudio. A pessoa que estava, né, o jornalista que estava filmando de helicóptero falou, né, olha, a Torre 2 caiu. E a gente está acompanhando aqui, eu acho que a Torre 1 está balançando. Aí eu liguei para um amigo que morava no 13º andar.
era um prédio moderno, né, de paredes de vidro. Ele morava num apartamento de quina. Então ele tinha 2 paredes de vidro virado para Nova York. E vi ela. Aí eu liguei e falei, cara, você tá acompanhando? Eu perdi o sinal da TV. Ele, não, pode ver, I got cable, né? Eu tenho TV a cabo. Aí ele tinha uma TV enorme, eu olhava na janela, olhava na TV e foi uma experiência pós-midiática, né? Sim, muito além do que a mídia me dava na TV, eu tava vendo na janela, né? Aquela prédio pegando fogo. Então eu estava em Nova York estudando nessa época. Foi uma montanha russa esse meu tempo nos Estados Unidos, né? Que experiência. O que eu contei para você antes da gente começar a gravar, que as minhas aulas começaram 7 de setembro e eu pensei, eu era um cara assim, de muita fé, eu cresci numa família. Só para ilustrar como era forte a questão da fé, da oração na minha família, no velório da minha mãe, o padre, que era ali da igreja de São Jorge, ele fez um discurso, o bispo foi também, não, isso foi a missa, foi o bispo. O padre falou assim, eu ia visitar a dona Helena para confortar ela, falar sobre Jesus, sobre a vida eterna, eu saía de lá maior, engrandecido, ela que me fortalecia a minha fé. Então, essa experiência nos Estados Unidos, eu cheguei lá com muita fé, sabe? E as coisas estavam indo muito bem. E aí vivi uma experiência que me marcou demais, que num feriado de 15 de novembro, né, o meu irmão amadíssimo, você conheceu ele, o Flávio, ele, a esposa e os 2 filhos, um de 11 meses de idade, o outro com 7 anos de idade, e a babá, indo para Cabo Frio, eles bateram de carro, ela estava dirigindo e morreu ele e ela. Eu recebi essa notícia na escola de arte. Tocou o telefone, Renato, telefone. E aí uma prima minha, que morava em Boston, a família decidiu isso, né? Pede para alguém perto dar a notícia. Uma prima que eu nem sabia, nem tinha contato. E aí, rapaz, foi muito difícil completar o meu curso, porque eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tive o meu sonho sequestrado emocionalmente. Eu vim aqui para me tornar um artista melhor e eu não consigo parar de pensar na minha família, no meu pai. Depois ele ainda botou uma safena. Então, esse período estudando arte em Nova York foi muito intenso de aprendizados, desenhar, pintar. Cérebro, além de querer aprender, estava cheio de coisas. Exato. Querendo bloquear esse aprendizado. E aí eu te digo uma coisa, uma transformação incrível que aconteceu. Eu fui na biblioteca da escola, fui ler os diários de outros artistas. E eu vi que vários artistas sofreram muito. Uma das minhas artistas favoritas, ela viveu na Alemanha no período entre guerras. Perdeu o filho na Primeira Guerra, o neto na Segunda. Aí eu li aqueles relatos, aquilo ia me construindo uma carapaça para viver com aquilo. Dando uma limpada nessa área, né? Exato. E aí eu percebi que nos meus diários, que eram cheios de desenhos, eu passei a ficar só escrevendo. E eu descobri uma coisa que depois virou o meu curso de maior sucesso, um curso de criatividade. Porque eu vivi um enorme bloqueio de ideias e descobri que a gente, quando está escrevendo, a gente ativa uma área da cabeça que é diferente da área visual. A gente tem que, para escrever, a gente tem que botar uma palavra depois da outra, uma letra, tudo na ordem correta. Mas quando a gente cria arte, é uma nuvem, é tudo ao mesmo tempo, você tem que dar sentido. Então, é a diferença entre você botar as coisas numa fila indiana e juntar uma galera e fazer alguma coisa. Então, aí esse meu curso envolvia isso, curso de criatividade. E eu me senti uma autoridade no assunto porque eu vivi um bloqueio criativo imenso por causa dessa dor. No final, tudo deu certo, a vida continua, mas eu diria, eu fiz de um limão uma limonada, porque o aprendizado daquela dor... seco, né? Daquela dor, daquele bloqueio. Qual a graça, qual a finalidade, qual a função? Eu não tenho nem o direito de sofrer por não estar conseguindo fazer arte. Sofrer é um pai que perde um filho, pô, não é um artista que não consegue criar. Aí eu fui tornando aquilo cada vez menor, aquela dor, mas voltei para o Brasil com uma carapaça muito
muito rancorosa com a minha fé. E foi nesse momento que eu te peço desculpas, eu te falei, o Ricardo me procurou, falar, pô, eu tô com um projeto Faixa Preta de Jesus. E eu era um cara que eu tinha uma conversa muito íntima com Jesus, não era decoreba de papagaio, era uma oração, uma conversa. Pô, obrigado, continue iluminando o meu caminho. Todo dia eu agradecia na hora de botar a cabeça no travesseiro. Depois daquele acidente, daquela situação, eu tive um bloqueio, que foram mais de 10 anos sem fé, e eu senti que essa flor que eu estava cultivando dentro de mim, ela não prosperava. E tanto que eu falei, Ricardo, eu prefiro não fazer o teu projeto, a tua marca, porque, tipo, eu tô de mal com o Eterno. Hoje, graças a Deus, está tudo em paz, mas fez muita diferença na minha vida virar essa chave, abandonar a chave de não acreditar que existe algo além dessa realidade, né? Era uma coisa científica para mim, morreu, acabou, a gente é pó, a gente não tem diferença nenhuma de um animal. Era uma coisa muito ruim, viver sem fé. A dor, ela te joga nas cordas e vai te batendo, e às vezes tu fala, cara, acabou. Eu já tava assim, se fosse um jiu-jitsu, eu já tava batendo nela assim, ó. Entendeu? Porque já tava apagando. Essa dor, só quem passa sabe, né, cara? A saudade vai ficar pro resto da vida, mas a vida tem uma continuidade. Sem dúvida. E a gente é ser humano. A primeira pedra que nunca errou. Exato. Né? Todo mundo é digno de erro e tem virtudes e tem defeito. E perder, cara, uma das coisas, perder um ser humano... É uma grande escola, perder, né? A gente aprende muito mais na derrota, às vezes, do que numa vitória, né? Muito, muito. Porque, como eu te falei, quanto mais você fica maduro, menos você, né? Você sabe absorver os problemas. O problema nasce para morrer. Só que as pessoas cultivam. Verdade. Vai botando ele e ele vai se tornando um monstro na vida, né, cara? Uhum. Então, assim, a gente, tem coisas na vida que a gente pede explicação de Deus, mas a gente sabe que o destino, ele é uma coisa incontrolável. Passado, futuro e o presente. É muito interessante ouvir falar isso, Ricardo. Veja só, uma história que talvez meu pai nem saiba, mas o crime já prescreveu, eu posso contar a história. Por favor. Outro dia eu tava lá na internet e vendo lá um debate e uma pessoa falou que no Canadá eles consideram a droga mais perigosa o álcool, né? Mais do que maconha, cocaína e tal, porque o álcool eles admitem que é a porta de entrada para não tudo. só as outras drogas, mas todas as bobagens que a gente acaba fazendo na vida, né? De repente no Brasil é um pai alcoólatra que vai bater nos filhos, é uma pessoa que sai de uma festa bêbado, bate com o carro e mata a família toda, né? Vai arruinar uma família, porque, enfim. E eu lembro de uma situação que poderia ter mudado radicalmente a vida de muitas pessoas, inclusive o seu projeto, que é uma história que você vai lembrar. Eu vou contar rapidamente. Eu estava em Cabo Frio, o pessoal gostava muito de ir para Cabo Frio, né? O pessoal que surfava, eu fazia caça submarina, mas Cabo Frio era a curtição de todo mundo e o pessoal, assim, se juntou na casa de um amigo, né? Que era o Júnior Rosalém, e começamos a tomar um monte de cervejinha, já estava todo mundo já naquele jeito, já meio no grau, e o pai do nosso amigo já botou mais uma caixa na mesa. Pô, tá muito legal ver vocês aqui rindo, se divertindo, muito feliz, porque esse é o problema do álcool, né? É uma coisa muito festiva. Né? Todo mundo rindo. Aí, quando acabou aquela caixa que o tio Zé Carlos botou lá, já estava todo mundo pelas tabelas, e aí o nosso amigo, o Paulo Humberto, falou assim, pessoal, é o seguinte, vai todo mundo para casa agora, toma um banho frio, toma um copão de café e partiu Arraial do Cabo. Bom, eu dirigi uma Belina, na época, um Belinão, e a Belina lotada,
Com a mala aberta. Não, a mala não estava aberta, não. Todos os crimes menos esse. Mas tinha duas pessoas na mala, que eram os mais novos, né? O Dudu Moraçá e o Conrad, meus primos. E a Belina cheia, vamos para Arraial do Cabo. E uma inconsequência total. Você tá dirigindo com a cabeça cheia de álcool, né? A ponto de ter que tapar um olho para não enxergar dobrado. E já de noite, virando uma curva, tinham duas pessoas numa motocicleta. Pena que a câmera não tá pegando a expressão dele. Dois caras na motocicleta enguiçada, assim, tentando ligar uma motocicleta numa curva, numa estrada sem nenhum poste de luz. Eu fiz assim, ó. E o carro balançou, igual aqueles carros de filme do Burt Reynolds. E o pessoal olhando o carro, faz de novo! Aí cheguei em Arraial, assim, meu Deus, ninguém viu. Eu quase acertei dois caras. Aí paramos num trailer, eu falei, eu vou ficar só bebendo água, que eu preciso estar sóbrio pra voltar. Aí eu tô lá tomando minha água, me chega Ricardo Calvan. E aí, Renatinho, pá. Pô, meu irmão, você precisa ver o quase aconteceu comigo na estrada de Arraial. Eu tava com um amigo numa moto, a moto enguiçou numa curva, passou um carro, tirou um fio da gente. Aí eu falei... chamava de gordo, né? Eu falei, gordo. Gordo, era eu, gordo. Cara. Aí ele botou a testa na minha assim. Quase me matou. O que você tava no meio da estrada, loucura, gordo? Né? Que loucura. Aí, bom, teria estragado a minha vida, a sua teria. Então, o passado, presente e futuro. Existem alguns erros que se cometem que vão ter consequências terríveis. E hoje eu não bebo absolutamente nada de álcool, não bebo, sou atleta também, e acho que deveria existir o mesmo rigor que existe com outras drogas, deveria existir com o álcool. Com certeza. Eu acho que é muitíssimo perigoso. E a juventude, ela se envolve primeiro com álcool, né, cara? E depois ela vai tendo conhecimento das outras paradas que vão atrasar eles. Um jovem hoje, se ele dormir cedo, acordar cedo, batalhar nos horários, ele vai ter um futuro, mas aí ele começa a conhecer pessoas que vai... Exato. Tem a frase que me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu é. Né? A escolha das companhias as 5 pessoas que andam contigo, a gente vai saber quem é as pessoas. Então, perfeito. A maioria está num ambiente errado e acaba se envolvendo e já era. Uma menina hoje, 14 anos, ficar grávida, acabou a vida. Por mais que ela lute, ela vai estar sempre... Vai atrasar um pouco. Vai, muito. Então, é esse futuro que a gente pega para esses jovens. O jovem, me escuta, porque a gente é uma bola de cristal, nossa experiência vai fazer você, entendeu? E é isso, cara, prestar atenção, porque hoje há chances para todo mundo. Todo mundo está da mesma largada, mas tem uns que nem larga. Fala, não, depois eu vou. Tá confortável aqui. Aí o cara já chega lá, aonde o cara chegar, o cara se forma, vira médico, doutor, pá, aí o cara volta e o outro ainda tá aqui e ainda fica puto. Entendeu? Porque hoje nós temos a preguicinha, nós temos o medo, nós temos a Nutella. A apelação da mídia está muito, muito grande e muitas coisas distorcidas também na própria mídia, lamentavelmente. Não, lamentável. Assim, a gente sabe que respeitar pai e mãe é um dos fundamentos que tem lá na palavra. Né? Se você honrar teu pai e tua mãe, tu terá vidas. Então são coisas que já foram avisadas. Quando tu tem um plano, né, de luta já escrito, só tu copiar aquela bula que tu vai vencer. Quando os caras têm um plano e os caras não usam. Verdade. E acaba os caras se ferrando. Entendeu? A maioria dos jovens que estão ferrados é porque, cara, os caras... Eu falo, quando chega o cara pra mim muito ferrado, eu falo assim pra ele, faz assim pra mim, de novo, mais uma vez. Pô, tu tá vivo, irmão, tu pode tudo, irmão, tá maluco, irmão. Sabe que eu tive um amigo que ele tinha algo de filósofo e ele falava assim, sabe por que é importante você, de vez em quando, parar, fechar os olhos e só respirar?
Eu falei, por quê? Porque ajuda a acalmar o corpo. Ele, não vou te falar um pouco além disso que você está dizendo. Pensar demais no futuro, ansiedade. Pensar demais no passado pode te dar arrependimento, pode te dar depressão. O único lugar onde você pode respirar é no presente. Então ele te ajuda a focar no aqui e agora. Essa conexão com o presente. Né? Não adianta você fazer um plano, jogar lá na frente. É necessário que todo plano, todo sonho, ele esteja acompanhado de uma ação. E o único lugar onde é possível agir é no presente. Eu falo para os caras, sonhando muito e dormindo pouco. Entendeu? Porque quando você sonha pouco e dorme muito, acaba te atrasando. Então, dormindo pouco, sonhando muito. Né? Qual o sonho do Renato hoje? O senhor Renato tem um sonho para 2026? Olha, quando a gente tem 2 filhos, né, o nosso sonho é realmente poder dar o melhor para eles, ajudar que eles consigam atingir. Quantos anos estão os filhos? Eu estou com um filho de 20 e um de 16. Ajudar eles a conquistar o máximo potencial deles. Eu estou muito satisfeito que meu filho mais novo entrou no jiu-jitsu há 2 semanas, te falei, porque ele tá com aquela marra, né? De você vai dar um toque, eu sei, não, isso aí eu sei. O filho, você não sabe. Então, o ego tá grande, tá inflado. Então, eu acho. Então, por exemplo, nas 2 primeiras aulas que ele foi, terminou o treino, ele precisou vomitar, passou mal. Mas é bom demais. Aí eu fui conversar com o professor falou, ele tá indo com muita sede ao pote, ele tá querendo fazer o faixa azul bater. Usando força demais. Então, eu falei, não, então vai ser bom pra ele. E eu tive um amigo que ele chegou à faixa preta quer dizer, ele era filho de uma amiga, a faixa preta de jiu-jitsu, e ele era grande empresário, dono de uma marca que tinha aqui no Rio, e depois ele vendeu a marca dele, foi trabalhar numa grande empresa de moda em São Paulo. Ele falou, o jiu-jitsu me deu tudo que eu preciso. Eu não tinha disciplina, eu desenvolvi disciplina. Eu competi, então às vezes aquele bullying, aquela marra antes de entrar na briga. Às vezes eu estou numa reunião corporativa e eu estou vendo uma pessoa falar uma gracinha para mim, uma piada, querendo quebrar meu espírito numa reunião de trabalho. E eu estou lá pleno, tranquilão. Suave. Tudo isso eu aprendi no jiu-jitsu e uso na minha vida de empresário. E tu vai fazer jiu-jitsu e tu vai falar para mim, peguei azul, tu vai ver. Porque o jiu-jitsu, ele é um dos esportes que, quanto mais inteligente você for, mais ele entra rápido, né? Como o inglês, você tem que viciar. O jiu-jitsu é um vício. Então, e eu vou te dar teu kimono de presente. Vou te prometer. Eu tenho 2 preocupações, talvez você possa me ajudar. Eu sou artista, né? Eu preciso da minha mão. Eu espero que ninguém quebre meu pulso. Não vai. Né? E eu tenho um esporte que, para mim, foi literalmente minha tábua de salvação do ponto de vista até espiritual, emocional, que é o remo. Canoa havaiana eu pratico assim religiosamente todo dia. No domingo passado a gente fez uma remada de 18 quilômetros até a ponte em Niterói, voltamos, né, 2 times treinando. Ponte aonde? Eu fico ali em São Francisco, o clube chama Fusão Vaá. Niterói? Exatamente. Então, a gente pertence a um clube que é no final da Barra, né? Que é o Léo. Certo. O Léo é um lourinho, ele até disputou alguma Olimpíada, alguma coisa assim, e esse Léo, ele é fera. Então, vou te apresentar esse cara. Vai ser um prazer. Ele deve ter umas 4 canoas. Legal. Aí ele roda ali tudo, ele roda por dentro, na lagoa, né? Na lagoa, e ele roda também no mar aberto. Sim, é um esporte maravilhoso, está crescendo muito. Eu tive assim o privilégio, a honra de representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, no Campeonato Pan-Americano que teve no Chile, né, numa cidade chamada Coquimbo. Eu era da equipe 50 a mais. Que maneiro. Foi uma experiência muito bacana. Uma coisa que papai viveu quando era atleta e viajava para jogar em Volta Redonda, em Santos.
é aquela camaradagem, né, de estar junto com as pessoas, com a equipe, né, ficar lá no hotel e na concentração e performar bem quando a gente está nessa. Eu costumo dizer, né, para os amigos lá na competição, a gente não precisa fazer disso aqui a coisa mais importante do mundo, porque nossas vidas têm 1000 atividades. Não né? Então bem quando você acorda. E às vezes, né, por causa de um resultado de uma competição, um e outro fica chateado, fica brigando. Né? Mas, por exemplo, eu assumi uma posição que é muito vulnerável do ponto de vista também emocional, que é o leme, porque se numa competição, se o time é vitorioso, muita glória vai pro Leme, mas se o time perde, a culpa também vai pro Leme, é o goleiro, né? É o goleiro. Mas, enfim, minha preocupação é sempre essa. Se eu entrar no jiu-jitsu, se alguém machucar meu braço, meu ombro... Não vai, até porque, cara, eu tenho certeza onde você tá, né, é o beabá. Exato. É igual aprender a dirigir, é todo um começo. E com 55 anos a gente entra já com o ego, com a mordaça, né? Na verdade, uma das coisas que você vai aprendendo no jiu-jitsu é que tudo vai ficando muito curto, não vai dar isso aqui para o adversário, entendeu? Tu vai andar sempre com o pescoço para baixo e os braços para dentro. Então, já é uma segurança, já é o teu cinto de segurança. Tu sabe que eu vi um vídeo com um dos Gracie aí, já bem veteraníssimo. E ele falando assim, ó, minha orelha não tá amassada não, hein? Eu sei proteger minha orelha. Eu fico pensando, a questão da orelha no jiu-jitsu, né, é quase como uma identidade. Alguns... mas, eu tive amigos que buscavam quebrar a orelha para chegar no ambiente já, ó, com a orelha tudo quebrada. Uma moda que foi passando, entendeu? De geração em geração, porque é aquilo, cara, você vai criando um mecanismo de moda que a juventude é eloquente, né? A gente que vem, como eu te falei, desse tempo, e tu imagina, o meu sonho era ter Vans. Então eu gostava muito do tênis Vans, da marca Vans. Era tipo de tênis, de skate. E aí você vê hoje, ó. Ó, é tipo patrocínio, que legal. Entendeu? Então, assim, você vê que é o tempo e você vai buscando, né? E isso é muito legal, esse tempo. Olha só quanto tempo a gente marcou de fazer isso aqui, já conversamos umas 6 vezes, né? E hoje aconteceu. Então, eu vim só para isso, cara. Sumiro, quando se trabalha com paciência, você consegue mais resultado, entendeu? A paciência, ela é fundamental na vida de qualquer ser humano. Ouvi isso dele a vida inteira. Aí. Aprendendo a dirigir. Aí. Papai, uma vez a gente na Avenida Brasil, no volante, e na nossa frente um monte de moleques da minha idade, 20 anos, né? Aí ele, paciência, olha só, vai vendo. Ó, daqui a pouco a gente viu o acidente. Você viu? Antes de acontecer, olha só. Dá distância aí, dá distância. Não vai perto, não. Olha só, tá fazendo um monte de besteira. Ele foi igual um locutor narrando a coisa acontecendo. Quem me ensinou a dirigir foi o Márcio Amaral no K11. Foi. Aquele golzinho amarelo. Golzinho amarelo? Nem lembro. Tinha um golzinho amarelo, Márcio. Um golzinho... Sumiro, e os seus sonhos? O senhor ainda tá aí com a gente? O senhor tá firme? O senhor deve ter um monte de sonho legal ainda para contar pra gente. Não, o sonho é nessa altura da vida, só. A gente vai fazer muito aniversário mais... agora. Não, mas isso é até muito interessante. 6 de dezembro. 6 de dezembro, olha. Cara. Não sei se é orgulho, ter assim uma espécie de... É como se fosse orgulho por tudo que nós passamos e as decisões que tomamos. Então, a gente pode ter, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, mas eu sempre fui... Eu me considero meio ponderado em algumas coisas, em outras coisas muito decidido. Algumas decisões que eu precisava tomar, às vezes meus pais, minha mãe, eles queriam interferir e eu, como que num tipo assim de autossuficiência, a gente tomava a decisão para poder resolver, não ter medo daquilo que você se preparava para fazer. Eu estou dando como exemplo, quando eu fui entrar para a escola, para a engenharia,
eu queria estudar na Escola Nacional de Engenharia, que era antigamente ali no Largo São Francisco. Então, lá naquela minha época de vestibular, tinha muitas pessoas que já existia aquele jeitinho de poder entrar para a faculdade. Então, eu cheguei para minha mãe, falei: se a senhora se meter nisso, eu nunca mais estudo na minha vida. E não me arrependo absolutamente disso, porque a gente assume não é bem uma autossuficiência, uma responsabilidade. Eu vou chegar, eu vou conquistar. Uma autoconfiança. Uma autoconfiança de você não se acovardar perante as coisas. Nada fácil é bom. Exatamente. Você não pode entregar os pontos. Você tem que saber que se você lutar, você não desistir, você não entregar os pontos antes da hora, você vai conseguir. E sempre foi assim. Até o apito final. Com certeza. E foi isso, foi no meu casamento também. Coisas da época interessantes. Eu não sei se eu comentei com o Renato isso, com a mãe dele. Ela era muito religiosa. E eu fui criado num berço kardecista. Então, na época do nosso noivado, na igreja, tinha que assistir aquela palestra de noivos. Então, nós íamos, atendia aquilo e tal, tudo bem. Então, na última reunião, já tudo pronto, já para o casamento, a palestra que nós ouvimos, eu morava perto da igreja, ali onde a família, que você sabe onde é. Então, na passagem da casa dela, quando eu fui me despedir dela, eu falei: agora nós estamos na encruzilhada. Aquilo tudo que eu vi lá, para mim, não tem valor nenhum. E eu gostaria de casar com você porque descobri e sei que os seus valores são muito acima de tudo aquilo. Por mim, eu gostaria de casar com você. Se você quiser, está na hora da gente desistir agora. Ela simplesmente falou: eu também gostaria de casar com você. Fomos casados 35 anos, não tivemos uma distensão, nenhuma distensão, 35 anos, graças a Deus, e vieram aquele trio com Flávio, Lília e Renato, que nós nos orgulhamos todos, e foi levado em frente tudo aquilo, graças a Deus, com a ajuda de Deus. É como se Deus estivesse amparando a gente por aquilo que a gente está em busca. A gente não deve abandonar nossos sonhos. Eu que pretendia me formar em engenharia, me formei. Interessante, me formei numa carreira de engenharia mecânica, porque na época nós tínhamos uma oficina mecânica e eu gostaria de desenvolver dentro da nossa empresa, da empresa de meus pais, uma outra área de atividade. Lá pelas tantas, meu pai, naquela época, ele falou: olha, engenheiro tem que fazer obra. Então nós vamos fundar uma outra empresa. Então nós fundamos uma outra empresa, uma empresa de construção. E eu, por aquilo que eu tinha aprendido na escola de engenharia, continuava estudando mais alguma coisa para entender, porque eu era engenheiro mecânico. Comecei a estudar sobre engenharia civil também. E montamos uma firma de construção que também passou a fazer a parte de empreendimentos naquela época. Então, como experiência de vida, você não abandonar seus sonhos, você acreditar neles. Renato, há pouco, eu estava ouvindo os testemunhos dele, e ele, em uma certa altura da vida, ele não comentou, eu vou comentar por ele. Pela aptidão que ele tinha de desenho, então, tudo levava a crer que ele deveria fazer arquitetura. Então, um dia, muito constrangido, veio falar comigo que queria fazer um outro curso. Aí é que nós chegamos juntos. Eu falei: mas por que não? Você vai fazer o curso que você gosta de fazer.
e nós vamos dar todo o apoio da mesma forma. Assim foi, e o resultado que foi, o Renato com toda... Explodiu para o mundo. Explodiu para o mundo. Acho que isso aí não é bem assim, não. Explodiu para o mundo é outra coisa. Não, você é um dos caras hoje que nós temos... Porque, na verdade, as pessoas, principalmente o brasileiro, ele não sabe lembrar, né, cara? Ele não tem memória. Mas, assim, Nova Iguaçu tem uns caras que são ponta firme. Você é um desses caras, meu irmão. Obrigado. E eu, Márcio Luz Cláudio Amaral, quando a gente se reúne nós três e a gente levanta teu nome, meu irmão, é como tá falando de uma estrela que, por exemplo, eu sei, né, quem são os caras que são estrela. Eu sei os caras que são diferenciados. Ninguém vai mudar na minha cabeça algo que não existe. Você é um dos caras que Nova Iguaçu tem que honrar muito, entendeu, cara? E a gente vê que Nova Iguaçu tem tanta evolução, tem tanta coisa legal, tem tanto... Mas, às vezes, passa despercebido ano entra ano com coisas que não tem nada a ver, entendeu? Nada contra, mas homenagear um cara igual a você, que é de Nova Iguaçu e que tem... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, assim, meu irmão, não é todo dia que acontece isso. Tu vai na Barra da Tijuca, deve ter uns 200 desses. Tu vai em São Paulo, deve ter uns 5 mil desses, mas Nova Iguaçu é o único. Entendeu? Então, é essa honra que a gente pretende, a gente pretende falar contigo, meu irmão. Você é um ídolo, porra. Entendeu? Queira ou não, você é um ídolo. Fico honrado em ter esse reconhecimento seu. E de fundamental ainda ser um ídolo, ter um sobrenome que é marcante, né? Tu fala Amaral, Alarcão, o negócio tá maluco. Isso não foi construído do dia para noite. Isso tem uma história, né? Que você imaginar toda a Câmara de Vereadores e o prefeito, quando o teu pai já estava na labuta, esse cara era criança, cara. Então a vida é isso, é você entender em qual posição a gente tá, porra. E a gente tá aqui falando para duas pessoas que são, né, diferenciadas e que Nova Iguaçu tem o que tem, principalmente por causa do teu pai. E você hoje, cara, é um equilíbrio que a gente admirou e sabia que ia chegar nesse ponto de vista, porque é um cara que não parava, entendeu? Era um cara que não parou. E aí, tá aí, ó, entendeu? Então, os frutos... Eles vão surgindo e você é um dos... Sem dúvida, eu acho que é recíproca essa admiração. Eu vejo o lugar que você chegou também com teus sonhos, com teus projetos. Eu não sei se na época em que a gente convivia mais, na época desse jornal que a gente criou, já se vão quase 30 anos, né? Se você, né, como eles falam em inglês, né, nem nos seus sonhos mais incríveis... Você imaginou que montaria um projeto com essa amplitude de conhecer os heróis do esporte e conviver com eles. Hoje eu vi um garoto aí que você falou, chegou com 5 anos de idade no projeto, o cara está aqui operando esses equipamentos todos. Então, a realização que você está fazendo, me desculpa a sinceridade, meu amigo, mas é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha feito, porque você está impactando várias vidas. O meu trabalho vai impactar alguns leitores, algumas pessoas que admiram arte, alguns amigos que acham incrível quem tem a habilidade de transformar a palavra numa imagem, né, que toca, né? Mas o trabalho de alguém que consegue ser esse amálgama de tantas qualidades de pessoas que você atrai para dentro do teu projeto, a tua blusa aí com esse monte de nome, né? Isso tudo é uma reputação, né? Esse drink que eu tomei aqui do Minotauro, pô, Minotauro, você conhece o cara. Então, mas principalmente o alcance do teu trabalho com essa moçada jovem é algo que um simples artista, né? Alguém que escreve, que trabalha com livros, não pode fazer com tanta potência quanto você está fazendo. Então, mas você conte com a minha admiração por isso também. Mas você me ensinou muito, né, cara? Porque a convivência que você passou para mim foi uma convivência
porra, muito diferente de vamos fumar um baseado, porra, vamos curtir alguma coisa. Foi algo que tinha um propósito de criar, né? E de entregar, de fazer diferente. E a gente sempre falando, pô, caraca, é desenho, que isso? Isso tudo foi criando pra gente uma fortaleza que você acaba aprendendo, né, cara? Então, a mesma rigidez que o teu pai te tratava era mais ou menos que você, porra, dava pra gente. Então, por tabela, eu acabei sendo criado pelo teu pai, pelo Chico Amaral, pela Dona Badia, entendeu? A gente foi criando essa escola. E aí, graças a Deus, eu agarrei. Como eu falo pros caras, cara, é muita gente que andou perto de vocês e acabou tá no fundo do poço hoje. Entendeu? E a gente, tu vê, um maluco igual a mim que consegue vingar. Então, isso é uma gratidão que a gente vai levar eternamente. Renato, essa câmera aqui é tua. Tu vai deixar uma mensagem, depois teu pai, entendeu? Os dois vão deixar uma mensagem aqui impactante pra gente encerrar. A gente está muito feliz porque se der mole vai até a noite. Então, a gente... Primeiro, agradecer a oportunidade de ter uma entrevista tão interessante e expectativa em que hoje se realiza. Lá atrás, uma geração que nós vimos começar como rapazes simplesmente lutadores com um determinado ideal através de um jornaleco. Então, a partir daí, veio uma responsabilidade que veio se podando, se aprimorando e hoje em dia está rendendo frutos para a nova geração que está chegando. Então, quem dera que em nosso país pudesse ser cheios dessa geração que continuou levando bons conselhos, boas virtudes, criando e simplesmente aprimorando valores fundamentais para a criação dessa geração que está chegando agora. Parabéns a vocês e que sejam felizes com essa faixa preta de vocês dentro de uma gama intensa de esporte. Eu, particularmente, agradeço muito o que eu aprendi através do esporte. Meu filho falou de algum esporte dele, em termos do remo, vocês, através do jiu-jitsu e outros tipos de forma. Eu fiz voleibol, fiz basquetebol e tudo isso através do esporte, a formação que eu consegui levar. Agradeço a vocês estar levando em frente um projeto tão bonito. Parabéns. Eu agradeço, senhor. Agora é contigo, irmão. Pô, o que sobra para eu falar, né? Depois de tantas palavras sábias, né? Uma das coisas que para mim é um imenso privilégio, uma imensa sorte, né? Ter tido uma mãe e um pai que eu tive, que sempre foram, assim, até certo ponto rígidos na educação, mas sempre trouxeram conselhos sábios, né? Ideias, assim, importantes, assim, meio que cultivaram sementes boas na minha cabeça, né? E ajudaram com a minha autoestima, né? E sempre preocupados para a gente não se perder no caminho, né? Então, meu pai e a mãe sempre tiveram uma antena muito boa para perceber essas coisas nesses momentos que todo jovem passa na vida. E, de fato, eu estou aqui assim, me sentindo muito privilegiado de poder conversar com o Ricardo, porque eu conheci ele assim, num momento da vida dele que era muito diferente do momento atual. E, para mim, é uma imensa assim, satisfação ver uma pessoa que fez uma curva, uma transformação. 360. Porque uma coisa é eu, filho de classe média alta, que pude estudar numa boa escola, que pude estudar no exterior. Então, eu tive assim, essa alavanca que pôde me jogar num determinado momento do jogo da vida, já lá na frente. Mas você teve que galgar o teu espaço e soube se apoiar nos amigos e poder construir sua história, que hoje é uma história sua. Você pode até falar, eu tive fulano me ajudando, mas quantas outras pessoas também procuraram ajuda, mas não conseguiram transformar
aquela pedra bruta em ouro, né? Então, isso que você fez, esse projeto, eu fiquei muito impressionado aqui com o projeto que você vai fazer. E para mim é uma honra se você tiver lá a sua biblioteca com os meus livros. Eu vou estar assim, à disposição sempre que precisar com o seu livro, com o seu nome. Para mim é uma grande missão para mim na vida, dentro da área que eu trabalho, é ver essa juventude não jogar fora o tempo dela, né? Com bobagem, com dancinha, com dedinhos passando na tela durante horas e horas, é tentar realmente achar o fio da meada e não se perder, não desperdiçar o tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, Ricardo, o tempo. Tempo. Né? Tempo que é cruel, que passa muito rápido. Passa rápido. E você não pode deixar ele 1 minuto sair na tua frente, senão tu perde. Tem que estar sempre lutando para estar na frente dele e ganhar tempo, entendeu? Exatamente. Então, meu irmão, obrigado ao seu Mira Alarcão por honrar o Pó de Faixa. Obrigado ao Flávio Alarcão. Flávio é o irmão mais velho. O Renato, perdão, irmão. Esse conjunto de Alarcão me deixa... Tá tranquilo. Ao nosso parceiro, amigo, que eu pedi para fazer a logo do Faixa Preta, né? Mas todo esse time que deu, o Márcio acabou fazendo, mas era de Deus também. Ele é bom também. Entendeu? É advogado, mas é bom designer. Eu falo para ele que... Ele é multifacetado. Muito, muito, Márcio. Então, assim... por ter vocês aqui acrescentou muito. A gente até homenageou teu irmão. A gente homenageou porque o cara tá assistindo, entendeu? A minha avó falava, toda vez que tu chama o nome de alguém, é porque alguém tá no ambiente. A minha avó falava isso. Então a gente falou o nome do teu irmão, isso foi muito legal. Saiu, tá assim, ó, bum, né? Então deixamos essa homenagem. Dizer, cara, que isso aqui é para isso. É para essa resenha, para esse bate-papo histórico. Foi muito agradável, muito isso bom. Isso aqui é um podcast histórico, né? Então, gratidão, né? Agradecer a vocês dois. Deus te abençoe. Aperta devagar. Esse cara é muito forte, pô. Deus proverá. Renato, antes de acabar aqui o nosso Pó de Faixa, deixa as tuas redes sociais aí, teu contato. Sim. Todos esses projetos aqui que eu faço, por exemplo, a biografia do Nelson Mandela... Pinguim da Ilha Grande, né? Aquela história do pinguim que foi adotado lá. Tudo isso está nas minhas redes sociais, que é r.alarcão. É o meu Instagram, com meus livros, né? E eu sou professor também, tenho vários cursos na área de artes visuais. E você vai me encontrar no Instagram no Alarcão Workshops, com S no final. Tá certo? Galera, esse é o Pó de Faixa, um Pó de Faixa exclusivo, inédito, né? Com esses caras que mudaram a cidade. Nova Iguaçu é uma cidade que tem um nome inovador, mas tem uma galera aqui que deixou, né, um recado que e eu vou assistir esse Pó de Faixa umas 10 vezes. Pode ter certeza, tanto eu como o Márcio, como o Luiz Cláudio, vai assistir muito esse Pó de Faixa, porque cheguei lá outro dia, o Márcio estava assistindo o Pó de Faixa. Então esse ele vai assistir também. Valeu, apoio. Pizza e Pasta, a melhor pizza lenha do Rio de Janeiro. Arte Pão, né? Tradição na sua festa. Minotauro Energético Dream. Facilite Benefício. Full Pneus Brasil. Jardim Escola Castro Alves e Mercado Vivo. Diretamente do Ceasa, aqui no Le Monde, nos Estúdios Nova, fazendo essa resenha, agradecendo a vocês. Família Alarcão. Obrigado. Deus é com vocês. 1, 2, 3... Faixa Preta de Jesus.